Olá! Hoje a gente vai explorar um universo que existe bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, dentro da nossa própria boca. E vamos descobrir como alguns problemas que parecem pequenos por ali podem, sabe, bem quietinhos, se transformar em algo muito sério para a saúde do corpo inteiro. Para começar, vou deixar uma pergunta no ar que parece simples, mas a resposta, olha, é bem surpreendente. O que é que vive dentro da boca da gente? E não estou falando só daquele restinho do almoço, não. A gente está falando de um ecossistema vivo, pulsante e super complexo. Pois é. É isso mesmo. A nossa boca é, na verdade, um dos lugares mais povoados e diversos de todo o nosso corpo. Pensa assim, é um universo em miniatura, com centenas de espécies diferentes de bactérias, fungos, vírus, todos morando juntos num espaço minúsculo. É uma coisa fascinante e, como a gente vai ver, um pouquinho assustadora também. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nesse universo. É super importante entender que essa comunidade toda de micro-organismos não é por si só uma coisa ruim. Na verdade, na maior parte do tempo, tudo isso vive num equilíbrio super delicado. Sabe? Uma harmonia entre os próprios micróbios e o nosso corpo. E aqui está o pulo do gato. Pensa numa balança. De um lado, quando está tudo equilibrado, as nossas defesas dão conta do recado e mantêm tudo sob controle. Mas, quando essa balança pende para o outro lado, seja por uma doença, um remédio ou até falta de cuidado, aí a porta se abre. E aqueles micróbios que antes eram inofensivos viram oportunistas, prontinhos para causar uma bela de uma infecção. E é justamente sobre esses invasores que a gente vai falar agora. O que acontece quando o equilíbrio se perde e esses bichinhos, que normalmente vivem em paz com a gente, resolvem tomar o poder? Bom, entre esses invasores, dois são figurinhas carimbadas na boca. De um lado, a candidíase, que é uma infecção causada por um fungo. Do outro, o herpes simples, um vírus que muita gente conhece. O mais importante de sacar aqui é que os dois podem ir de um simples incômodo ali no local para problemas de saúde bem mais graves, que se espalham pelo corpo. Então, o que faz alguém ficar mais vulnerável à candidíase? Essa lista de fatores de risco mostra direitinho como a tal da balança quebra, sabe? O uso de antibióticos que acabam matando as bactérias boas, próteses que não estão bem limpas, condições como diabetes e, o principal de todos, um sistema de defesa do corpo mais fraco. E olha só que importante isso aqui. Vendo essas imagens, essas lesões no céu da boca e na língua não são só uma infecçãozinha local. Muitas, mas muitas vezes, elas podem ser o primeiríssimo sinal visível de que o sistema imunológico da pessoa está enfraquecido. Funciona como um alerta para doenças mais sérias, como a infecção por HIV. É a boca literalmente dando um aviso. Essa outra forma aqui, com essas placas brancas que parecem leite coalhado, é o que a gente conhece como o sapinho. O nome parece até meio inofensivo, né? Mas ele mostra exatamente quem são os mais afetados. Os bebês, com as defesas ainda se formando, e os adultos com a saúde já bem frágil. De novo, a infecção vai lá e ataca quem está mais vulnerável. Certo, agora a gente vai mudar o foco. Vamos sair das infecções que ficam na superfície da boca para mergulhar numa coisa ainda mais perigosa. As infecções que começam lá dentro do dente. São as chamadas infecções odontogênicas. A jornada de uma infecção dentária segue um caminho que, olha, dá até um arrepio. Tudo começa com algo super comum, tipo uma cárie. Aí a infecção entra no dente, chega na polpa, que é o coração dele, e mata tudo. Se ninguém tratar, ela escapa pela pontinha da raiz e avança para os tecidos em volta. E no pior dos casos, ela encontra verdadeiras estradas pelo corpo, os vasos sanguíneos ou os espaços entre os músculos do rosto e do pescoço, e aí ela se espalha, virando uma ameaça para a saúde geral. E aqui a gente vê a consequência disso na prática. Esse inchaço todo no rosto do paciente não é um problema de pele, não. Como a imagem de dentro mostra, tudo isso é resultado de uma infecção gravíssima que começou na raiz de um único dente. É uma conexão direta e muito perigosa entre o que está dentro e o que a gente vê por fora. Quando a infecção chega nesse ponto, não tem mais conversinha, não tem solução simples. O tratamento é de emergência e tem que ser bem agressivo. É preciso fazer uma drenagem com cirurgia para tirar a pressão do pus e, claro, arrancar a fonte de todo o problema, que é o dente infectado. E a partir daqui, a situação pode piorar e chegar na complicação mais temida de todas. É quando a infecção não se contenta mais com os tecidos moles e resolve atacar a própria estrutura que segura tudo, o osso da mandíbula ou da maxila. Essa condição tem nome, é a osteomielite. Para entender fácil, imagina que a infecção conseguiu entrar no osso. Lá dentro, ela começa a produzir pus, que vai pressionando tudo em volta, como se estivesse inflando um balão num lugar que não estica.
Essa pressão toda esmaga os vasinhos de sangue, cortando a circulação. E sem sangue, o osso, que é um tecido vivo, começa literalmente a morrer. Um conceito parecido, mas com a causa diferente, é a osteonecrose. Aqui o osso também morre por falta de sangue, só que o gatilho não é uma bactéria vinda de um dente. Nos maxilares, as causas mais comuns vêm de fora e são bem mais complexas, como radioterapia para tratar câncer ou até mesmo o efeito colateral de alguns remédios para outras doenças. Vamos acompanhar uma história visual disso. Tudo começa com esse sinal por fora. Uma ferida no rosto que simplesmente não fecha. A pele, que é a nossa barreira de proteção, se rompe porque não aguenta mais a pressão do que está acontecendo por baixo. O osso está morrendo por causa da radiação e o corpo tenta expulsar esse tecido morto de qualquer jeito. Agora, se a gente olhar por dentro da boca, a realidade é ainda mais crua. Não tem mais gengiva cobrindo nada. O que a gente vê aqui é o osso morto, exposto, com uma cor, uma textura, tudo diferente. O corpo já nem reconhece mais essa parte como sendo dele e simplesmente perde a capacidade de cicatrizar essa área. Mas a dimensão real, chocante, do estrago só aparece num exame como esse, numa tomografia. As aparências, tanto por fora quanto por dentro, enganavam feio. A destruição do osso é gigantesca, silenciosa e se espalhou muito além do que dava para ver a olho nu. É um dano profundo e, francamente, devastador. E aqui a gente chega num ponto de atenção que é crucial para muita gente. Existe uma ligação direta entre essa morte do osso e uma classe de remédios super comum, os bifosfonatos, usados para tratar osteoporose e câncer. O que isso quer dizer na prática? Que para quem usa esses medicamentos, um procedimento simples no dentista, como arrancar um dente, pode virar o gatilho que inicia a morte do osso. Isso faz com que a prevenção e uma higiene bucal impecável não sejam só importantes, elas se tornam absolutamente vitais. E essa imagem aqui mostra exatamente esse cenário. Uma área de osso exposto na mandíbula de um paciente que tomava bifosfonatos e teve que extrair dentes. Onde era para ter uma gengiva saudável cicatrizando, só tem osso morto, incapaz de se regenerar. E como se não bastasse, o osso morto, sem sangue circulando, vira um prato cheio para infecções secundárias. As bactérias podem se multiplicar ali à vontade, sem que as defesas do corpo consigam chegar para combatê-las. O resultado é o que a gente vê aqui. Uma infecção devastadora com um inchaço que deforma o rosto, o pescoço e que limita até o movimento da mandíbula. E para que não reste a menor dúvida sobre a seriedade do que a gente está discutindo, a fonte do nosso material de hoje é categórica. Sobre essas infecções, a citação é direta. Sua evolução e potencial gravidade poderão levar ao risco de morte. Não tem como ser mais claro que isso. O que nos traz de volta ao começo de tudo. Depois de ver como um simples desequilíbrio lá na boca pode escalar para infecções, destruição de osso e até risco de vida, a pergunta final fica para cada um de nós pensar: como anda o equilíbrio dentro da nossa boca?